Olá, meu nome é Janice e vou compartilhar com vocês minha experiência de quase morte. Minha experiência ocorreu devido a uma overdose de drogas. Então vou direto ao momento em que percebi que meu corpo estava falhando. Eu estava sufocando, sem conseguir respirar adequadamente. Mas algo muito poderoso e profundo estava acontecendo dentro de mim. Era como se as substâncias químicas e minhas células estivessem lutando entre si. Como se houvesse uma reação química adversa dentro de mim. Essa é a única maneira de descrever. Durante esse tempo, eu estava desesperada. Não queria morrer. Era a última coisa que eu desejava naquele momento. Muitas vezes na minha vida eu havia lutado contra a depressão e pensava que minha vida não importava, que não havia razão para continuar. Mas quando algo assim realmente acontece, você começa a perceber o quanto a vida é preciosa. Então eu estava lutando pela minha vida e na minha mente eu gritava: "Por favor, não me deixe morrer, por favor, não me deixe morrer." Havia alguém comigo. E durante esse tempo, me lembro dessa pessoa me ajudando a sentar. Não sei exatamente o que ela fez depois disso. Sei que a ambulância não foi chamada e parecia que tudo durava horas. Mas na realidade foram apenas alguns minutos. Tudo estava acontecendo tão rápido dentro do meu corpo. Eu sabia que tinha ido longe demais. Sabia que estava em grande perigo. A sensação de adrenalina e de terror absoluto estava me dominando, tomando conta da minha mente e do meu corpo. Nesse ponto, eu estava deitada no sofá, reclinada com os pés elevados, pensando que isso de alguma forma poderia ajudar. Mas, no fundo, eu sabia que estava morrendo. Foi então que literalmente comecei a sentir como se meu espírito estivesse saindo do meu corpo. E eu implorava, suplicava a Deus para não me deixar morrer. E parecia que meu espírito começava a flutuar para o canto da sala. Mesmo estando naquele canto, eu ainda segurava a mão de quem estava comigo, acreditando que isso talvez me mantivesse neste mundo. E eu sentia meu corpo começando a desligar. A única maneira de descrever isso é que fiquei hiperconsciente dos meus órgãos e de quais deles não estavam mais funcionando. Embora meu espírito estivesse no canto da sala, eu ainda conseguia sentir meu corpo, e a energia dentro dele começou a fluir para baixo como se estivesse saindo pelos meus pés. E me lembro de olhar para meu peito, querendo que meu coração batesse, tentando fazer com que ele batesse. Mas não batia. Não havia nada que eu pudesse fazer para me salvar naquele momento. Eu sabia que era o fim. Enquanto olhava para baixo, parecia que o último batimento cardíaco havia ocorrido e meu corpo estava desligando. Eu sabia sem sombra de dúvida que não queria morrer. Então fechei os olhos e os abri e estava em outro ambiente. Um ambiente lindíssimo, com uma cor que oscilava entre o cinza e um lavanda claro. Uma cor dinâmica que parecia mudar e se mover como um arco-íris. Era tão bonito. À minha esquerda, havia 3 seres muito altos. Esses seres tinham forma humana, mas eram translúcidos. Eu conseguia ver através deles. Eu reconhecia esses seres como anjos. Um deles estendeu a mão para mim. E eu sabia que se pegasse sua mão, estaria concordando em morrer, mas isso não era o que eu queria. Então, naquele momento, eu estava sendo completamente eu mesma, cheia de pânico. Pensava em tudo na minha vida, em como algumas coisas eram tão insignificantes e como eu havia me preocupado tanto com essas questões sem importância. Diretamente à minha frente, comecei a sentir uma energia, um amor que permeava todo o meu ser. A primeira coisa que pensei ao compreender isso foi: obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Porque esse poder era tão intenso. Era como ser eletrocutada, mas sem dor. Eu podia sentir a corrente percorrendo todo o meu corpo. Imagine isso multiplicado por 1 bilhão. E é assim que parecia, irradiando dentro de mim. E essa presença era imensa, muito maior do que eu podia imaginar. E percebi quão pequena e frágil eu sou. Estava falando com essa presença que, de alguma forma, eu sabia que era masculina. E eu me comunicava com ele sobre meus filhos e querendo voltar, especificamente pelo meu filho mais novo. Pensava nos meus outros 2 filhos, onde estariam naquele momento. E sentia tanto arrependimento por ter estragado tudo dessa forma. E meu filho mais novo, ele nem sequer se lembraria de mim. Enquanto eu implorava de maneira caótica e aterrorizada, a presença ao meu lado permanecia calma e firme. Também comecei a refletir sobre o que havia feito para me colocar naquela situação. Mas eu me sentia completamente amada. Não havia condenação ou ódio. Apenas uma tristeza interna por ter desperdiçado meu tempo e me envolvido em coisas tão destrutivas.
Então, no momento seguinte, nos encontramos em um segundo lugar, ao ar livre, mas tudo era luz. Eu via milhões de pessoas, todas muito próximas, ombro a ombro, olhando para mim sem expressão. Elas não pareciam tristes, mas também não estavam alegres. Era como se estivessem apenas esperando. E eu estava lá, com a presença ao meu lado, olhando para aquela multidão. Sabia que precisava fazer algo, então perguntei: o que eu faço? Me inclinei na direção da presença e, novamente, sentindo um imenso amor permeando todo o meu ser. E ele me respondeu: ame-os. Olhei para os rostos diante de mim e pensei: isso não parece difícil, parece até simples. Imediatamente disse que poderia fazer isso, que queria fazer isso, especialmente se houvesse alguma chance de eu voltar e ser mãe novamente. Então, eu estava olhando para todo mundo e perguntei: o que eu vou dizer? Era a minha maneira de questionar se eu teria que contar a verdade sobre por que estava ali. E ele me disse: a verdade. Essa foi a resposta que ele me deu. Fiquei um pouco envergonhada por essa ser a resposta, mas disposta a compartilhar minha experiência. Eu então perguntei: o que eu preciso mudar? Referindo-me tanto à história quanto a mim mesma. Ele respondeu: nada. Isso significava que eu deveria contar a verdade e que eu, por conta própria, não tinha o poder de me transformar, mas que ele seria quem me mudaria. Era um entendimento profundo de que, ao contar a verdade, tudo eventualmente ficaria bem. Concordei com isso e olhei novamente para as pessoas. Nenhuma delas se destacava das outras. Não havia ninguém mais importante, nem alguém isolado. Eu sabia que o amor dele era para todos igualmente. Não havia uma pessoa que fosse mais digna de sua afeição do que outra. Seu amor era igual para todos. E, num piscar de olhos, estávamos de volta ao local original. Fiquei feliz, porque sabia que estava voltando. Em seguida, senti como se estivesse sendo puxada para dentro do espírito dele. O amor era tão profundo que parecia que estávamos nos tornando um só. Como se o amor estivesse se tornando parte de mim. E eu estivesse me tornando parte desse amor. Era um intercâmbio que acontecia em um nível atômico ou celular. Logo depois, a próxima coisa que percebi foi que estava olhando para minha mão. Eu podia vê-la através dela, mas também compreendia algo mais profundo. Não sei explicar de outra forma, mas ao olhar para minha mão, compreendi que somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo. Eu estava recebendo muitas informações sobre o que isso realmente significava para mim e por que isso era importante. Ao mesmo tempo, vi que dentro dele havia outras pessoas também, mas elas não estavam me reconhecendo nem pareciam perceber onde estavam. Era como se estivessem simplesmente vivendo, seguindo com suas vidas, mas ainda assim dentro dele. Foi nesse ponto que comecei a me lembrar de coisas traumáticas que aconteceram na minha vida. E ali, naquele ambiente, essas memórias ganharam um sentido mais profundo. Eu comecei a entender o propósito maior por trás dessas experiências e das outras pessoas envolvidas. E, de alguma forma, naquele contexto, tudo fez sentido. E não havia mais dor associada às experiências traumáticas da minha infância, nem nada pelo que eu tinha passado. Era como se eu estivesse completamente inteira, completamente curada. Havia tanto que vi e senti sobre o amor naquele lugar que adoraria compartilhar em algum momento. Mas o amor é uma substância tão poderosa. Era como se o próprio ambiente fosse feito de amor. Então, naquele ponto, fui enviada de volta ao meu corpo. Era como se, de repente, eu estivesse de volta e tomei o maior suspiro de ar que poderia imaginar. Eu estava de volta ao meu corpo. Foi nesse momento que comecei a dizer: a resposta é o amor. Todas as histórias são verdadeiras. Jesus é real. A pessoa que estava comigo olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Me lembro do seu rosto assustado ao me ver falando. Então comecei a sentir esse calor dentro de mim, que subia do meu estômago e parecia me incinerar por dentro. Muito quente, mas não me queimava. Não me causava danos. Eu estava apenas suando e tremendo, um pouco preocupada pensando: meu Deus, o que isso significa? Quando tentei falar, percebi que estava falando em uma língua que não conhecia, algo que nunca tinha ouvido antes. Achei que estava dizendo: as respostas são o amor. O amor é a resposta. As histórias são verdadeiras. Jesus é real. Mas a pessoa que estava comigo disse que eu estava falando em outra língua. Desde essa experiência, posso dizer que tudo na minha vida mudou completamente.